Fala, time! Bem-vindos ao canal WBBet. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno e hoje trago palpites de aposta de futebol e análise esportiva deste domingão, dia 7 de setembro. Assim, teremos grandes opções, uma grade de jogos bem interessante. Porém, antes de iniciar os nossos prognósticos, se você é novo por aqui, clica no botão de se inscrever para acompanhar nossas dicas diariamente e ver como funciona o nosso green por aqui. Caiu de paraquedas e já curte o nosso conteúdo, deixa o like para estar fortalecendo, ativa o sininho das notificações para receber o vídeo assim que for postado e assim você não perde nada que acontecer por aqui. Compartilhe o nosso vídeo com um amigo para que ele possa chegar a mais pessoas. Dá essa força aí para ajudar no crescimento do nosso canal. Lembrando que aposta apenas para maiores de 18, jogue com responsabilidade. Time, sem mais delongas, primeira análise do dia, o nosso primeiro palpite, Copa do Mundo, qualificação da Europa. Geórgia versus Bulgária, às 10 da manhã. A equipe da Geórgia vem a 4 jogos sem perder, somando aí over 2,5 em 3 dos últimos 5 jogos. E a equipe da Bulgária não passa pelo bom momento, porém é uma equipe que sofre e marca gols. Nos últimos 4, bateu over 2,5. O último confronto entre essas equipes, a Geórgia venceu fora de casa, 5-2, e empatou em 0-0 em casa. Ou seja, é um jogo que a equipe da Geórgia é amplamente favorita e vai enfrentar uma equipe que não passa pelo bom momento. Só se for teoria do destino e a zebra tiver de acontecer mesmo desse jogo sem empate. Mas eu acredito aí que a Geórgia deve sair vencedora neste confronto. Bom, Lituânia versus Países Baixos, às 13 horas. A equipe da Lituânia não vence há 5 jogos, batendo under 2,5 em 3 de 5. Vai enfrentar um Países Baixos que, quando atua fora de casa, é uma equipe que tem fragilidade defensiva, já que em 5 jogos que disputou só venceu um. É uma equipe que sofreu gols em 3 dos últimos 5 jogos. Enfrentou equipes de alto nível, como a seleção da Espanha e a seleção da Alemanha, mas também enfrentou equipes da liga intermediária para baixo, como Hungria, Finlândia e Bósnia, e só conseguiu vencer a Finlândia, ou seja, teve dificuldades fora de casa de vencer a Hungria e vencer também a equipe da Bósnia. Então vai ser um jogo bastante equilibrado, mas a equipe do País Baixo é amplamente favorita, então não tem nada de equilíbrio técnico aqui nessa partida. A Letônia é uma equipe frágil, é uma equipe terrível. Então, diante deste mercado, a equipe do País Baixo deve atropelar no jogo para over 3,5 aí, é provável. Temos agora a divisão Premier da Irlanda, o jogo do Shelbourne versus o Galway, início às 13 horas. Bom, é o confronto do sexto versus o oitavo colocado. Meu parceiro, a equipe do Shelbourne vem a 2 vitórias em sequência, batendo over 1,5 gol nos últimos 5 jogos. E o Galway é uma equipe que consegue marcar seus gols, mas não passa pelo bom momento. Em 3 de 5, bateu over 1,5. Nos últimos 3 confrontos, over 1,5, ou seja, todos acabaram empatados. E para esta partida é um jogo over, vou deixar um jogo para over 1,5 gol. Temos agora a Espanha La Liga 2, o jogo do Almeria versus Racing Santander, às 13h30, confronto de líder versus nono colocado. Ambas as equipes estão invictas na competição, só que o Racing tem 100% de aproveitamento. A Almeria vem a 4 jogos, batendo over 1,5 em 3 de 5. Venceu o Al Nassr Riad do CR7 em um amistoso. E a equipe do Racing, 3 vitórias em sequência, batendo over 1,5 nos últimos 4. Vem a 5 jogos de invencibilidade. Nos últimos 2 confrontos, bateu over 1,5 gol. E para esta partida, acredito que será um jogo para over 1,5 gol ou chance dupla a favor do Racing Santander como opção de mínima possível zebra. Bom, temos jogos agora da Leonesa versus Leganes, início às 13h30. Confronto do 14º colocado versus o 21º colocado. Ambas as equipes ainda não conseguiram vencer. E a equipe do Leonesa vem a 4 jogos, 4 derrotas, batendo o under 2,5 em 3 de 5. Do outro lado, temos a equipe do Leganes, que não vence a 4 jogos. É uma equipe que, pela Liga 2, vem a 3 jogos sem vencer.
porém vem marcando gols. Nos últimos 3 bateu over 1,5 e bateu o famoso ambas as equipes marcam, ou seja, o último confronto bateu over 1,5. O momento da cultura leonesa não é bom. Diante disso, acredito que será um jogo para over 1,5 gol ou chance dupla a favor da equipe do Leganes. Temos aqui um jogo pelo Brasileiro Série C entre Brusque versus Náutico às 19 horas. São equipes que estiveram em lados opostos na competição. Por que, Bruno? Lado oposto. Porque a equipe do Clube Náutico Capibaribe foi uma equipe que ficou no Z4 uma boa parte da competição. Foi uma equipe que, contada ali por muitos jornalistas, por muitos comentaristas, que ia brigar para não cair, que seria muito improvável ali conseguir uma classificação no G8. A equipe do Brusque até teve mais posicionada que a equipe do Clube Náutico no início da temporada, mas depois também teve a queda de rendimento. E para que tudo isso acontecesse na equipe do Náutico, precisou nada menos nada mais do Hélio dos Anjos. Meu parceiro Hélio dos Anjos vem fazendo um trabalho aí invejável por muitos clubes brasileiros. Nada mais, nada menos de 12 jogos de invencibilidade, sofrendo apenas um gol nessa sequência diante do São Bernardo, e ele ainda deu aquele puxão de orelha nos seus jogadores por ter sofrido aquele gol. Então, o que aconteceu na primeira fase? O Náutico classificou na terceira colocação por causa de uma vitória. Se o Náutico tivesse vencido o São Bernardo, o Náutico era o líder absoluto, porque o Caxias perdeu os 2 jogos finais e a Ponte Preta inventou de vencer ali uma recuperação ali após crise, que estava com o salário atrasado e etc. Mas o Náutico chegou até aqui. Aqui não tem isso de terminou na primeira colocação, terminou na 8ª colocação, não tem isso aqui nesse quadrangular final. O Náutico está no grupo da Ponte Preta, Guarani e Brusque. Guarani, campeão brasileiro, mas isso não vem ao caso. Se não jogar bola, vai cair fora. Acredito que não vai subir 2 equipes paulistas, mas Náutico e Ponte Preta, em minha visão, são favoritos a subir para a Série B. O Guarani ali vai tentar brigar, mas acredito que os favoritos é Náutico e Ponte Preta. Ponte Preta está sendo uma pedra no sapato da equipe do Náutico. O Náutico vai enfrentar o Brusque, depois vai pegar uma sequência de duas equipes paulistas do interior, que é Guarani e Ponte Preta em casa. Ou seja, vamos ao que interessa. A equipe do Brusque vem a 4 jogos, batendo over 1,5 em 3 de 5. É uma equipe que, atuando em casa, não passa por um bom momento. É uma equipe que conseguiu a classificação para o G8 se arrastando, porque não está convencendo esse futebol aí dessa equipe do Brusque. Nos últimos 10 jogos tem 3 vitórias. Nos últimos 6 jogos bateu over 1,5 em 4 de 5. Já a equipe do Clube Náutico Capibaribe, como mencionei aqui há instantes no vídeo, a equipe do Náutico vem a 12 jogos de invencibilidade. Ou seja, nos últimos 10 jogos aí, o Náutico só sofreu um gol diante do São Bernardo. O Náutico é uma equipe que vem a 12 jogos de invencibilidade e sofreu apenas 2 gols. O Náutico está sendo uma equipe invejável por muitos clubes brasileiros, principalmente atuando fora de casa, onde tem consistência técnica. Isso que é um bom trabalho de um grande treinador. Nos últimos 5 jogos fora só sofreu apenas um gol, vencendo Londrina, vencendo Tombense, vencendo Guarani, que também está no grupo do Clube Náutico Capibaribe. O último confronto entre Brusque e Náutico foi 2-2, ou seja, bateu gols pra carapa, bateu over 2,5 nos últimos 3 confrontos, o Náutico atuando fora de casa. Então, para esta partida, acredito numa chance dupla a favor do Clube Náutico Capibaribe, pelo futebol que vem jogando, convincente, e também acredito no jogo para over 1,5 gol. Bom, temos agora o jogo da Europa League, meu parceiro. Temos aí a qualificação da Copa do Mundo. Temos a Alemanha versus Irlanda do Norte. Início às 15h45. A equipe alemã atuando em casa vem aí a 3 tropeços consecutivos, batendo over 2,5 em 3 de 5. E a equipe da Irlanda
Fora de casa não vence 5 jogos. Nos últimos 3 confrontos só deu a Alemanha. Vou deixar a Alemanha para vencer ao intervalo. Bom, temos agora o jogo da Bélgica. Bélgica, meu parceiro, vai entrar em campo diante da equipe do Cazaquistão às 15h45. A equipe belga, atuando em casa, vem a 2 triunfos consecutivos com muitos gols. E o Cazaquistão não é a equipe que vai brigar de igual para igual diante dessa equipe da Bélgica. Então, jogo para over 1,5 no primeiro tempo ou Bélgica para vencer ao intervalo. Polônia versus Finlândia às 15h45. A equipe da Polônia do Lewandowski atuando em casa, 3 vitórias em sequência. E a equipe finlandesa fora de casa, over 1,5 em 3 de 5. Lembrando que nos últimos 2 confrontos que essas equipes se enfrentaram, a Polônia levou a melhor e vou deixar a Polônia chance dupla. Temos agora o quadrangular final, aí, o mata-mata da Série D, que vai decidir o último classificado para a Série C da próxima temporada. Temos aqui o América de Natal versus o Santa Cruz às 19 horas. A equipe do América de Natal era uma equipe que estava com uma série gigante de invencibilidade. Só para vocês terem noção, estava com 10 jogos de invencibilidade e vinha de uma classificação diante do Imperatriz, onde venceu fora de casa por um placar de 1-0. Depois não viu o América se impondo como deveria em casa, claro, estava com o regulamento abaixo dos braços, mas não fez o seu dever de casa e ficou no empate em 0-0 diante do Imperatriz. Aí após isso, foi até Recife, Arena de Pernambuco, levou o gol ali do Santa Cruz nos minutos finais, após o jogo ter 2 gols anulados. Um pelos tricolores e um pelos alvirrubros. A equipe do América tem mais uma chance de reverter o resultado. Vai atuar em casa, onde tem mais uma invencibilidade, ou seja, 6 jogos de invencibilidade. É uma equipe que não sofre gols em casa há 6 jogos, porém enfrentou o Central, não venceu, o próprio Santa Cruz não venceu e o Imperatriz. 3 desses jogos foram 0-0 e pode ser determinante para essa classificação. Nos últimos 10 jogos, vem de apenas uma derrota para o CSA pela Copa do Nordeste. Lembrando que nos últimos confrontos, na casa do América, o Santa Cruz tem uma vantagem. Venceu 3 dos últimos 5, só perdeu 1. E o Santa Cruz fora de casa, meu parceiro, é uma equipe que está se arrastando. Ou seja, nos últimos 5 jogos do Santa fora, perdeu de 1-0, ainda na fase classificatória para o Ferroviário, 3-1. Depois empatou com o próprio América de Natal. O América jogou para vencer, mas não conseguiu. Depois perdeu para o Horizonte. Perdeu para o Sergipe, onde também havia vencido pelo placar de 1-0. E o Sergipe reverteu a situação. Mas nas penalidades, quem levou a melhor foi a equipe do Santa Cruz. Aliás, o Sergipe venceu o primeiro jogo e o Santa Cruz venceu o segundo de 1-0, ou foi 2-1. E o jogo foi para os pênaltis e o goleiro Ron Kennedy brilhou. Mais uma vez brilhou diante do Altos. O Altos jogou bem e não conseguiu superar. Então aqui o América precisa vencer no mínimo por 2 gols de diferença para o jogo não ir para as penalidades. Tem que fazer valer sua torcida. O Santa Cruz botou um pouco mais de 35 mil. O América deve fazer casa cheia. E para essa partida, tip simples, América para vencer o jogo, chance dupla, América chance dupla. Bom, Turquia versus Espanha às 15h45. A equipe da Turquia, meu parceiro, vem a 3 jogos em casa. 3 não, 4, de 3 vitórias e um empate. Vai enfrentar uma Espanha que fora de casa é uma equipe forte. Bateu over 2,5 em 4 dos últimos 5. O último confronto venceu 2-1. E eu vou estar deixando essa Espanha empate anula. Temos aqui o Brasileiro Série B entre Criciúma versus Chapecoense às 16 horas. Meu parceiro, é o confronto do terceiro versus quarto colocado. Ambas as equipes ali encaixadas e grudadinha, querendo acesso à Série A. A equipe do Criciúma, quem diria, meu parceiro, Criciúma vem a 5 jogos aí, 4 deles de invencibilidade, atuando em casa, 4 vitórias consecutivas, batendo over 1,5. Chapecoense fora, 5 jogos de invencibilidade. O último confronto deu Criciúma 2-1, 2-0 em casa. E para esta partida é jogo para over 1,5 ou chance dupla a favor do Criciúma. Temos mais um jogo do Brasileiro Série C, Floresta versus Caxias, às 16h30. A equipe do Floresta atuando
em casa. 4 vitórias e um empate, batendo over 1,5 em 4 de 5. Caxias foi líder absoluto, mas está com queda de rendimento no melhor momento que deveria não estar assim, né? Então, fora de casa, vem de uma derrota 3-0 diante do Maringá, empatou com a Tombense 0-0 e bateu over 1,5 em 3 de 5. Para essa partida, eu vou deixar Floresta, chance dupla. Temos aqui o jogo do Uruguai, o jogo do Nacional versus Racing Montevidéu, às 18 horas. A equipe do Nacional bateu over 1,5 em 4 dos últimos 5. O Racing bateu over 1,5 em 3 de 5. Nos últimos 4 confrontos, deu Nacional, nos últimos 5. Para essa partida, o Nacional é o favorito, está conseguindo um bom resultado. Vou deixar o jogo para over 1,5 o Nacional para vencer o jogo. Último prognóstico do dia, temos Avaí versus Goiás às 20h30. Confronto do líder versus 12º colocado. A equipe do Avaí vem a 3 jogos sem vencer, batendo over 1,5 em 4 de 5. Vai enfrentar a equipe do Goiás, que bateu over 1,5 em 4 de 5. Nos últimos 5 confrontos, over 1,5. Não tem muito o que comentar. Jogo para over 1,5 gols. E rapaziada, essas são as nossas análises e prognóstico e palpite de aposta de futebol deste domingão. Domingo amanhã. Se você quer mais dicas como essa, já sabe como funciona. Nos segue no nosso Insta e entra aí abaixo no nosso canal do Telegram, que estará recebendo dicas exclusivas e totalmente grátis. Fechou? Bom, Bruno, opção de zebra, opção de dupla, opção de tripla. Já deixamos aí grandes opções de zebra para vocês, mini zebra, sabendo que o canal aqui é o que mais que acerta zebra aqui no YouTube. Bom, como opção de dupla, o tripla vou estar deixando over 1,5 entre Shelbourne versus Gawai, over 1,5 entre Racing Santo André versus Alméria, over 1,5 entre Leganes versus Leonesa. Uma boa tripla de over 1,5 gols. Outra boa opção que vocês podem pegar, Náutico chance dupla, pode pegar aí um jogo de Polônia, chance dupla. E pode pegar esse jogo de América de Natal, chance dupla. Ou América de Natal simples aí, formando uma tipo simples, é uma boa pegada. Então, América de Natal, chance dupla. Floresta, chance dupla. América de Natal, chance dupla. Floresta, chance dupla. E Náutico, chance dupla. Do tripla oficial do canal WBBet. Ao mais é isso, espero que tenham gostado. Avante, se gostou, deixa o like e compartilha para geral. Partiu!